Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro virtual. Sempre é um privilégio quando a gente pode se encontrar aqui, mesmo que numa plataforma virtual, e juntos ouvir e atentar para a voz, para a palavra do nosso Senhor. Eu recebo todos os dias muitos e-mails, seja no celular, seja no computador. São mensagens com propagandas, são mensagens com anúncios, são mensagens que se esforçam ao máximo para cativar a minha atenção, para conquistar o meu clique, para de alguma maneira fazer com que eu me volte para aquilo que está sendo proposto. Nós mesmos aqui na faculdade, nós também fazemos isso. Nós convidamos pessoas, nós queremos cativar pessoas, nós queremos desafiar, nós queremos chegar, inclusive eu agora, nesse momento, quero me achegar a você. Eu gostaria muito que aquilo que eu digo possa ser de fato ouvido e acolhido no seu coração. Mas temos um problema. Diante dessas muitas vozes que nos assediam a cada novo dia e que querem conquistar a nossa atenção, o nosso cérebro ele já acaba sendo treinado para desligar e nem mais dar tanta atenção para a grande maioria desses apelos. Nós até ainda ouvimos, mas muitas vezes a gente passa batido, logo coloca para o spam, logo coloca para o lixo, deleta essas mensagens, a gente as ignora, não é mesmo? Eu imagino que com você provavelmente acontecem coisas parecidas com aquilo que eu vivencio todos os dias. E aí está também o nosso grande desafio como cristãos, como filhas e filhos de Deus, de discernir em meio a tantas vozes que nos assediam e querem a nossa atenção. Como a gente pode discernir e perceber a voz do nosso bom pastor, a voz do nosso Deus, que nos convida, que nos chama, que quer a nossa atenção. Se você conhece ovelhas, não é tão comum em ambientes urbanos, não é mesmo? Mas se você conhece ovelhas, você deve saber que ovelhas elas se orientam pela voz do seu pastor. E tal qual ovelhas, nós também precisamos distinguir em meio a tantas vozes a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida para uma vida de comunhão com Ele e de amizade. Também hoje, agora, nesse momento, quando nós ouvirmos a palavra do nosso Deus, essa palavra ela quer ser um convite, ela quer ser uma voz do próprio Deus a ti, ao teu coração. E a pergunta é se eu e você nós temos espaço, se nós temos lugar para acolher essa voz, né? E se a voz de Deus ela tem de fato ainda espaço em nossa vida, em meio a tantas vozes que querem a nossa atenção, que buscam e que procuram a nossa atenção. Se essa palavra de introdução que eu trouxe para você aqui de alguma maneira te desafia, se para ti é um desafio discernir e perceber a voz do bom pastor, a voz do nosso Senhor, em meio a tantas vozes, então quero convidar você a ficar aqui conosco, porque hoje a palavra vai exatamente nessa direção, ela quer nos ajudar a distinguirmos aquela voz que de fato importa. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, diz: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. A partir dessa promessa, ou dessa frase do Senhor Jesus, que nos afirma de que eu e você somos conhecidos por Ele. A partir dessa palavra, nós queremos esticar as orelhas e queremos escutar o que o nosso Senhor tem a nos dizer. Meu desejo é que o Senhor abençoe profundamente e ricamente a tua vida. Quero convidar você a uma oração onde queremos nos dirigir a Deus e pedir que Ele sensibilize os nossos ouvidos e nos dê um coração atento. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, não é algo óbvio
que nós podemos ouvir tua voz. Senhor, se tu falas é porque tu estendes a nós tua graça e nos convidas a ouvirmos com atenção. Tu sabes que nós somos rodeados todos os dias por muitas vozes que querem a nossa atenção e nós reconhecemos, Senhor, que temos dificuldades de nos aquietar, de silenciar, de tirar tempo para ouvir e para discernir a tua boa voz. Mas pedimos que agora, nesse momento, tu nos des graça para ouvirmos e reconhecermos o teu falar na nossa vida. E, Senhor, que a tua palavra possa encontrar ressonância nos nossos corações, acolhida, para que ela encontre como que terra boa, onde a tua palavra, tal qual semente, pode crescer e frutificar. Assim fica conosco conforme é a tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a cantarmos juntos ou a você acompanhar o nosso hino, que quer introduzir, na forma de uma música, aquilo que também a nossa meditação hoje quer expressar, enquanto palavra do Senhor. Espírito, adoramos a ti. E num só Espírito, adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto ao Senhor desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. O texto bíblico sobre o qual nós queremos meditar, texto bíblico indicado para a pregação da Palavra de Deus do próximo domingo, é o texto que fica no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 1 até 10. Um texto bem conhecido, bem famoso, digamos assim, um texto onde Jesus se apresenta aos seus ouvintes e diz ser Ele mesmo a porta. Ele é a porta, assim como em outros momentos no Evangelho de João, Jesus diz, por exemplo, que Ele é a ressurreição e a vida.
Ele se apresenta como pão da vida, como água da vida. E o texto de João, dos versos 1 a 10, eu leio a partir da versão de Almeida, o texto diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus diz que quem não entra pela porta do aprisco é ladrão e salteador. Jesus traz aqui uma imagem muito conhecida para pessoas que vivem naquele ambiente da Palestina naquele momento. É a imagem de um aprisco de ovelhas onde pessoas de uma mesma localidade, de uma pequena localidade, provavelmente guardavam à noite a sua propriedade, suas ovelhas, o seu rebanho. Então, pastores traziam as suas ovelhas das pastagens distantes, mais próximas ou mais distantes, e então colocavam essas ovelhas dentro de um aprisco, digamos assim, cercado, uma propriedade menor cercada, com um cuidador que guardaria então aquelas ovelhas durante aquele período da noite, e no outro dia, então, de novo, vinham os diversos pastores que conduziriam então essas ovelhas às pastagens nos arredores da localidade. Essa é a imagem que é trazida aqui por Jesus. E ele diz então que quem não entra pela porta desse aprisco é ladrão e salteador, ou seja, ele pula e encontra os seus outros meios. Quem seriam esses que provavelmente Jesus tem em mente ao trazer essa imagem? Como diz o texto, Jesus conta aqui, propôs essa parábola, diz no verso 6. Né? Ele traz essa parábola para ilustrar uma verdade muito importante. Quem Jesus tem em mente aqui? São aqueles que conduzem o rebanho de Deus, mas que não o fazem da maneira como deveriam. A pergunta que permanece até o final do verso 6 é: que porta seria essa, afinal? Quem seria? Qual é essa porta? Verdadeiros pastores, conforme Jesus, entram por essa porta. Ladrões e salteadores querem dominar o rebanho, querem conduzir o rebanho, mas o fazem se utilizando de outros caminhos, que não aquela verdadeira porta. Em foco nesse texto estão as lideranças judaicas. Afinal, entre os ouvintes de Jesus estão fariseus que estavam perto dele na sua conversa com o cego de nascença, recém-curado. Esse é um relato que podemos ler no capítulo 9, no capítulo anterior a esse texto do Evangelho de João. Diante da cura do cego de nascença, os assim considerados pastores de Israel ficam indignados com o que Jesus faz. Lemos a reação dos fariseus no capítulo 9, verso 16. Quem de vocês quiser acompanhar em sua Bíblia, abra no capítulo 9, um capítulo antes, no verso 16, diz assim: alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado.
Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Mais adiante ainda, a reação dos fariseus diante do que aconteceu com aquele cego de nascença é relatada da seguinte forma: então o insultaram a Jesus e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Na conversa, então, com o cego que fora curado, eles dizem: olha, discípulo desse aí é você, nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, o nosso caminho, a nossa porta de entrada ao rebanho de Deus é a lei de Moisés. A pergunta pela identidade de Jesus aqui perpassa os relatos de todo o Evangelho de João. Não é à toa que várias vezes vamos ouvir no Evangelho Jesus dizendo: eu sou. Ou seja, a identidade de Jesus é muito importante aqui. A busca do fariseu Nicodemos por Jesus também é emblemática no capítulo 3. E lá nós lemos: se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz isso a Nicodemos. Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Existem caminhos que são caminhos aqui de baixo, vamos dizer assim, existem outras portas, outras tentativas, outros meios que se colocam como possibilidade de salvação, como possibilidade de felicidade. Assim como Jesus diz no primeiro verso do texto lido da pregação de hoje, que ladrões e salteadores sobem por outra parte. Ladrões e salteadores trazem outras coisas, trazem outros métodos, entram por outras portas para chegarem ao rebanho de Deus. A insistência dos fariseus na lei como caminho, por exemplo, em Moisés como caminho, como porta de entrada para o aprisco das ovelhas de Deus, o domínio da lei, o domínio da política e do ambiente do templo em Jerusalém, talvez. O aprisco das ovelhas é o ambiente ali onde Deus é rei, é a propriedade de Deus. E os ladrões e salteadores entram e tratam daquelas ovelhas, abusam dessas ovelhas de outras formas. Se permanece em aberto, se permanece nebuloso e em aberto até o versículo 6, o que ou quem seria essa, afinal, a porta, Jesus vai declarar então explicitamente adiante no verso 7 do texto da pregação de hoje. E no verso 7 lemos: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Claro que Moisés, os profetas, os escritos, os profetas, a lei, como nós sabemos a partir inclusive do apóstolo Paulo no Novo Testamento, tudo isso conduziu até Jesus, tudo isso testemunhou a respeito de Jesus. Mas que, claro, essas coisas tomadas de uma maneira errada também podem se tornar em caminhos que são caminhos tortuosos, em entradas que não são entradas verdadeiras, em caminhos humanos que não são os caminhos de Deus, em caminhos nossos, aqui de baixo, que não são aquele caminho que Jesus falou a Nicodemos, que importa nascer do alto. Como quando Jesus conta outras parábolas, é provável que os fariseus que o ouvem logo acabem se identificando com o seu discurso. É provável que internamente saibam e até mesmo se revoltem pelo fato de Jesus estar naquele momento deflagrando a atitude dos líderes, pastores de Israel, para com o rebanho de Deus. No pano de fundo desse discurso de Jesus a respeito da porta e também do que segue dizendo a respeito de ser ele mesmo o bom pastor, isso então a partir do verso 11,
está a crítica profética contra os pastores de Israel. Como em Ezequiel, ou como podemos ler também a partir do profeta Jeremias, mas em Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, dos versos 1 a 6, nós lemos o seguinte: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Ou seja, ao invés de trazer comida e alimento às ovelhas, os pastores fazem com que as próprias ovelhas se tornem em comida. Elas são torturadas e se tornam elas mesmas em alimento, em animais que vão ser explorados e usados por outros. No verso 6, ainda em Ezequiel 34, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Os pastores das ovelhas de Deus devem entrar pela porta. E Jesus, então, deixa bem claro quem é essa porta. É Ele mesmo. Esse que agora está presente e que fizera até aquele momento, conforme o relato de João, muitos sinais, muitos milagres. Há pouco Jesus havia curado um cego de nascença. Sinais esses que vão culminar no relato do Evangelho de João, no sinal da ressurreição de Lázaro. Sinal esse que para os líderes que permanecem com seus olhos fechados, com os olhos da fé fechados, permanecem cegos. Esse sinal da ressurreição de Lázaro vai fazer com que realmente as autoridades judaicas resolvam matar a Jesus. João relata que profeticamente o sumo sacerdote Caifás afirma: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Os interesses dos líderes de Israel estão claros. Importante seria manter a paz com Roma, não atiçar o governo romano com rebeliões, pois eles viam em Jesus um revolucionário, um rebelde. Importante seria preservar os benefícios políticos, os diversos privilégios recebidos de Roma pela manutenção de uma paz ilusória. A paz ilusória que vinha de conchavos entre religião e política no tempo de Jesus. Os benefícios políticos e religiosos recebidos por esses pastores de Israel, por essas lideranças, os pastores de Israel não queriam deixar de lado para conduzirem de fato o rebanho de Deus assim como deveriam fazer. Fariseus enfatizavam a lei, Moisés. Um reflexo nítido disso vimos em sua reação ao sinal do cego de nascença. A porta pela qual buscavam entrar, os meios pelos quais pastoreavam as ovelhas de Israel. O meio estava errado. E então, em contraposição ao que acontece com as ovelhas, sob o domínio de ladrões e salteadores, nos versos seguintes, então, a partir do verso 2, fala então como é aquele pastor que entra pela porta. Como é o pastor que entra por esse caminho que é Jesus mesmo. Existem características no relacionamento entre esse pastor verdadeiro que segue o meio correto, o meio que é Jesus mesmo, e os ladrões e salteadores.
E uma primeira característica é que as ovelhas ouvem, reconhecem a sua voz e fogem da voz de estranhos. Diz ali no verso 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As ovelhas ouvem, elas reconhecem a sua voz e fogem de estranhos. Pastoreio não acontece por imposição e não acontece por violência. Verdadeiro pastoreio acontece com relacionamento. Verdadeiro pastoreio acontece numa sintonia que é oriunda de um relacionamento construído, de uma voz que é familiar. Ovelhas ouvem e reconhecem, porque estão familiarizadas, estão acostumadas com a voz ouvida. E essa familiaridade faz com que outras vozes venham a soar de maneira estranha. Vozes que querem enganar, que seduzem. Essas vozes são consideradas estranhas em comparação com aquela voz que é a voz conhecida, que é a voz familiar. Na Palestina, nos tempos de Jesus, liderança religiosa significava também liderança política. Os partidos judaicos daquele tempo concorriam como vozes a serem ouvidas, como vozes que indicavam o caminho, a verdade. Hoje ainda, que de forma não tão nitidamente religiosa, ainda que não dessa forma tão religiosa, mas nós podemos dizer que também hoje se multiplicam os influenciadores, as vozes que opinam sobre as mais diferentes áreas da vida. Sofistas que ganham por curtidas nas redes, por exemplo. Aquilo que curtimos nas redes, claro que então é captado, pelo algoritmo, pelo sistema da rede, assim como esse sistema é montado, e a partir do que nós gostamos, então, nós somos direcionados a mais opções, a mais coisas parecidas com aquilo. Não aquilo que nos é salutar, não aquilo que é necessário para nós na condução da verdade. Mas sempre, de novo, aquilo que os outros gostam, de acordo com aquilo que nos querem vender como verdade. E a partir daquilo com o que nós mesmos gostamos de nos enganar. Se expresso na minha curtida, então, que gosto de tal opinião, então mais do mesmo vai ser enviado para mim, como que num passe de mágica, e nos faz ficar, como a gente diz, na nossa própria bolha. Isso me faz lembrar do texto de 2 Timóteo 4, verso 3, que fala também de mestres que conduzem pessoas. E nesse sentido, um texto que podemos utilizar aqui quando o texto da prédica de hoje fala de ladrões e salteadores. 2 Timóteo 4, verso 3, diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Muito nítido aqui como isso hoje em dia acontece. Juntar mestres ao redor de si mesmo a partir daquilo que nós mesmos desejamos. Não a sã doutrina, não aquilo que é salutar, não aquilo que traz verdadeira vida, mas uma infinidade de coisas que podem acariciar a nós mesmos, acariciar ao nosso ego e nos matando aos poucos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. As ovelhas, elas não podem agir segundo os seus próprios desejos. Por si mesmas, as ovelhas estão desamparadas. Ovelhas precisam da condução do pastor. Elas precisam se alimentar daquilo que o pastor sabe que lhes faz bem. O pastor precisa selecionar o alimento para essas ovelhas. As ovelhas precisam
confiar na voz desse pastor. Não porque esse pastor só faz aquilo que elas desejam, mas porque esse pastor conduz, esse pastor tem a sua confiança de que realmente as está conduzindo no caminho que é salutar. O texto fala de juntar mestres para si conforme o que gostam de ouvir e não conforme a doutrina correta. Mas ovelhas precisam ouvir sempre de novo que o caminho estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. E não o caminho amplo, fácil, prazeroso, confortável. Se nós quisermos trazer aqui o que Jesus vai dizer também conforme Mateus 7, versículos 13 e 14. Então, as ovelhas, elas ouvem, elas reconhecem a voz, mas fogem da voz de estranhos. Uma segunda característica desse relacionamento entre os pastores, entre verdadeiros pastores e as ovelhas do rebanho de Deus, é que as ovelhas são conhecidas, são chamadas pelo nome. Elas não são uma massa, simplesmente. Elas não são somente números, mas elas são chamadas pelo nome, elas são conhecidas pessoalmente. Elas não têm somente um carimbo. Quem dá nome e quem chama pelo nome tem autoridade sobre aquela ovelha, pois recebeu o nome daquele que a chama. Falando nos influenciadores digitais que se colocam então como pastores, muitas vezes do rebanho de Deus, foi muito interessante perceber o fenômeno vivido na época da pandemia. E não foi suficiente nós termos na rede mensagens de grandes pregadores, eloquentes pregadores, porém desconhecidos. Nós percebemos que as comunidades logo queriam ouvir a voz do seu pastor. Ah, mas o pastor da minha comunidade não fala tão bem, mas não importa. Nós queremos ouvir a voz do nosso pastor. Nós queremos ver o nosso pastor. Esse foi um fenômeno muito interessante. As ovelhas queriam ser percebidas. As ovelhas queriam ser saudadas pelo nome. Quantos foram os cultos online, onde num primeiro momento se ficava saudando as pessoas? Ah, e a vizinha de tal lugar. Ah, e a dona Maria que está lá, abraço para ti. Que bom que estás aí também. E as pessoas assim se sentiam vistas, conhecidas. Elas não eram somente mais um número na multidão, mas eram pessoas conhecidas. Isso foi muito importante e essa foi uma experiência também muito interessante nesse sentido. As pessoas não querem ser tratadas simplesmente como mais alguém na multidão. E assim também não acontece relacionamento entre pastor e ovelha. É uma questão de pertencimento, é uma questão de identidade, de não ser considerado um anônimo na multidão. E o relacionamento de pastor verdadeiro, de pastor que segue os passos de Jesus, porque entra por esta porta que é Jesus, por este caminho verdadeiro, é um relacionamento assim também. Quando as multidões ouviam as palavras do pastor Jesus, elas ficavam admiradas, porque lhes falava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei e os fariseus. Ou seja, esse conhecer o pastor tem a ver também com um relacionamento com esse pastor. E por isso é muito interessante, nós podemos ouvir várias pessoas falando coisas na internet, mas em muitos momentos nós não podemos tirar a prova se realmente aquilo que é falado e aquilo que é gritado em alto tom realmente é vivido no dia a dia. E isso é muito mais possível na vida da comunidade. Pessoas que se relacionam com o seu pastor, que percebem no seu pastor coerências ou incoerências, coerências que constroem um relacionamento de confiança. Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei e os fariseus. Mas afinal, como ensinam mestres da lei e os fariseus? Jesus vai dizer que eles dizem uma coisa, mas falam outra coisa. Jesus diz no
nas partes finais do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que esses mestres da lei e os fariseus, ai de vós, porque vocês são hipócritas. Porque vocês limpam o exterior do copo, mas na verdade lá dentro ele está totalmente sujo, ou seja, a incoerência nas ações. E a distância facilita a que se confie naquilo que não é verdadeiro. Mas tanto mais nós nos aproximamos, tanto mais nós mostramos quem somos, tanto mais também existe uma confiança verdadeira. Verdadeiros pastores do povo de Deus sempre se compreenderão também adiante como ovelhas que seguem os passos do Supremo Pastor Jesus, que buscam por uma caminhada coerente entre palavras e ações. Afinal, se entram por esse caminho que é Jesus mesmo, também buscam esse mesmo jeito de pastorear, que é o jeito de Jesus. Jesus expande essa ideia justamente na perícope, no texto bíblico que vem logo depois desse texto previsto para hoje. Porque lá no verso 11, então, nós lemos até o 10, mas no verso 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus é o bom pastor. E quem quer pastorear o rebanho de Deus também segue os passos desse bom pastor. Pastores que apontam para si mesmos também apontam simplesmente para caminhos errados e confusos. Porque, em última análise, sabem quem é o pastor de fato. Pois sabem que também eles, no fim das contas, são somente ovelhas. E é triste quando ovelhas acham que são supremos pastores. É um caminho de frustração na certa. É pedir demais de alguém que não tem isso para oferecer. Uma terceira questão e última que quero ressaltar aqui é que as ovelhas seguem alguém que vai adiante. Diz lá, as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, diz o verso 4, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Quem dá nome e chama pelo nome, também dá projeto e determina o rumo. Todo passo dado pela ovelha, por isso, é seguro, confiável, na medida em que são passos que já foram dados pelo pastor. A trajetória é percorrida com confiança, também na confiança de que de determinadas etapas da caminhada. Também na confiança de que, ainda que perigosas, sombrias, arriscadas, ainda que em meio a vales de sombra e morte, como conhecemos bem a partir do Salmo 23. Esses trajetos percorridos pelo pastor, mesmo que em meio a vales de sombra e morte, esses trajetos levarão a um bom destino, a pastagens verdes e ao descanso. Durante toda a trajetória, a ovelha não está sozinha, mas é amparada, guiada, conduzida pelo pastor. Assim como as lideranças de Israel não enxergavam o que de fato havia acontecido ao cego de nascença, lá no capítulo 9, assim também o próprio texto bíblico diz que elas não compreenderam o que Jesus queria dizer com essa parábola contada. Parece que não houve aqui uma associação imediata, como quem diz, eu entendi que Jesus está querendo falar de mim. Acontecia novamente, justamente o que é dito pouco antes, no capítulo 9, verso 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Mas também Jesus diz aqui, não somente que veio
para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Mas no final de nosso texto de hoje, Jesus diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra bíblica fale conosco pelo agir do Santo Espírito. Que a palavra nos conduza à comunhão do Espírito Santo, ao amor de Deus o Pai, à graça que temos por meio de Jesus, o bom pastor. Amém. A palavra que hoje nós ouvimos, ela aponta para Jesus como aquele que é o bom pastor que cuida, que não assalta o rebanho das ovelhas, que não busca as ovelhas através de subterfúgios ou porta dos fundos. Mas o Senhor é aquele que entra pela porta da frente, que se apresenta, que se dá a conhecer e que nos convida. Eu desejo que você possa essa semana viver sob a condução e o pastoreio desse nosso Senhor que nos ama, que deu a sua vida por ti e por mim. E que assim como resposta nossa a esse Senhor, possamos servi-lo através do próximo, onde quer que nós tenhamos oportunidade, de maneira tal que também o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado através do nosso viver. Então receba a bênção do nosso Senhor, do nosso pastor. Que o Senhor, aquele que cuida de ti, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, agora e sempre. Amém.